Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou explicar o ponto de partida da estratégia de marketing, que é ter uma definição clara do propósito e da intenção estratégica da sua empresa ou organização. E o que vem a ser isso? O processo estratégico, ele inicia com uma visão bem clara de qual é a razão de ser, onde a empresa quer chegar e quais são os princípios norteadores que guiam todas as pessoas naquela organização e servem como referência, inclusive, para os demais stakeholders. Sendo assim, o propósito e a intenção estratégica podem ser interpretados a partir de três elementos: a tríade, missão, visão e valores. Pois bem, o que vem a ser a missão? De maneira resumida, a gente pode entender a missão como a razão de existência daquela empresa. Para que ela existe? Qual que é a razão de ser dessa empresa? Qual o motivo dela existir? E ela vai guiar como um compromisso moral e psicológico quais são as ações, quais são os produtos e serviços, qual o mercado que ela atua, servindo então como um guia que visa trazer convergência entre os conflitos de diferentes stakeholders, externos e externos, para que eles tentem entender um objetivo comum para aquela empresa ou organização. E para você avaliar se uma missão ela é bem concebida ou não, é muito importante a gente analisar alguns elementos que devem compor essa missão. Primeiro, ao ler a missão, deve ser muito claro saber o que a empresa faz. E eu vou mostrar adiante que o que ela faz não é o produto ou serviço que ela vende, mas sim quais são os problemas que ela soluciona, quais são os desafios que ela ajuda outras pessoas, empresas ou clientes a superarem. Então é muito importante a gente saber o que a empresa faz. E não só isso, também outras perguntas adicionais, como ela faz aquilo, como que ela realiza aquela ação, onde ela faz, qual o escopo geográfico de atuação dessa empresa, ou mesmo dar uma ideia de quem é o público-alvo, quem são os mercados em que ela atua. Então, todas essas perguntas ajudam a avaliar se aquela missão ela está bem definida ou não. Sempre que você for criar uma missão, pense se ela será capaz de responder a perguntas como essas, ou mesmo quando você for rever uma missão de uma empresa, avalie se ela está condizente e capaz de expressar todos esses elementos. E quando vamos falar de missão do ponto de vista de uma estratégia de marketing, nós nunca podemos esquecer do tradicional conceito de miopia em marketing. Esse conceito foi desenvolvido na década de 70 por um autor chamado Levy, e numa série de artigos clássicos e também posteriormente num livro, ele propôs, numa análise histórica de indústrias ao longo do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, como algumas empresas e setores perderam o caminho da história ao ficarem focados aquilo que ele chama de miopia de marketing. Eles se apaixonaram pelos seus produtos, eles se apaixonaram pelo serviço que eles entregavam e esqueceram que a empresa não existe para produzir algo, a empresa não existe para ter um produto como seu foco de atenção. A empresa deve existir para atender mercados. E para fazer isso, você pode ter diferentes formas de solucionar aquele problema do cliente. Portanto, a miopia em marketing ocorre quando você se apaixona pelo seu produto e esquece que a empresa não existe para produzir algo. Ela existe para solucionar um problema e satisfazer a necessidade de um cliente ou de um mercado-alvo. E alguns exemplos de como empresas podem definir a sua missão e colocar um foco nessa ideia restrita, onde fica nítido uma miopia em marketing. Por exemplo, uma empresa pode achar que ela produz fertilizantes, mas na verdade o que os clientes querem é melhorar sua produtividade agrícola. Então, em vez de ela focar em somente produzir fertilizantes, ela tem que entender que o negócio dela, na verdade, é melhorar a produtividade dos seus clientes. A mesma coisa, uma empresa que fabrica cosméticos. Cosméticos podem mudar, a tecnologia, outros tipos de produtos podem atender o mesmo problema ou solucionar satisfazer a mesma necessidade dos clientes, como, por exemplo, aumentar a autoestima ou melhorar
esperança de que a pessoa ela vai ter uma melhor visão, vai conseguir se apresentar melhor, ou que ela vai se sentir bem consigo mesma. Então, essa mudança de uma visão restrita para uma visão mais ampla, ela demonstra que você sai do foco do produto para começar a pensar no quais são os problemas, quais são as necessidades daquele seu público. Podemos ter outros exemplos. Alguém aí lembra da Barça? Se uma empresa hoje ficasse focada em vender enciclopédias ou produzir enciclopédias, essas empresas possivelmente já faliram, né? A Barça não existe mais naquela Barça, aquele livrinho tradicional que você usava para fazer trabalho de escola. Mas muitas empresas, inclusive algumas que à época trabalhavam com enciclopédias, como a Enciclopédia Britânica, hoje ainda atua no mercado de informações e se ela se orientou para esse foco de distribuir informações, ela ainda assim hoje pode ser uma empresa bem-sucedida, concorrendo de frente com grandes gigantes que existem nesse setor e sendo capazes de ainda assim atender uma necessidade do público que ela almeja alcançar. A mesma coisa a Disney. Ela trabalha com parque de diversões ou ela busca proporcionar uma experiência, um momento de felicidade que vai ficar guardado na memória? Observe que quando você sai do produto para pensar no problema, você permite que a empresa olhe formas muito mais amplas e muito mais inovadoras de você satisfazer as necessidades do seu cliente ou solucionar os problemas que eles têm. Um outro elemento que é essencial da intenção ou do propósito estratégico é a visão. Enquanto a missão fala o que a empresa faz hoje, para que ela existe, a visão mostra o caminho, onde você quer chegar, onde que é o destino dessa empresa. Então, ela mostra aquela posição que eu quero ter lá no futuro, que eu vou alcançar isso ao longo do tempo. Agora não tenho, talvez eu nunca tenha aquilo, mas eu sempre trabalharei para alcançar aquele resultado. E além disso, você tem que mostrar como que você vai angariar recursos, esforços, para que você alcance aquele objetivo de longo prazo, que vai ser a sua visão. E ele tem um aspecto motivacional, tem um aspecto de direcionar suas estratégias, selecionar quais ações devem ser implementadas e quais não devem ser implementadas dentro da sua empresa. E é claro que para uma visão ser bem construída e servir para o seu objetivo de guiar a empresa naquela direção, você tem que também saber se ela responde algumas perguntas. Então, na hora de criar a sua visão, ou na hora de você rever ou avaliar se uma visão é bem feita ou não, você pode rever algumas dessas perguntas, como: onde nós queremos estar no futuro? Quais os desafios nos motivam? O que nós queremos vencer na empresa? Como que a gente faz para alcançar aqueles resultados? Quais são as forças? Quais são os desafios que nos motivam, que nos impulsionam? E mais uma vez, o que a gente gostaria de mudar na gente para que no futuro a gente fosse visto de uma outra forma? Então reveja essas perguntas sempre na hora de definir a sua visão ou mesmo na hora de você repensar a visão de uma empresa já existente. E finalmente, na tríade missão, visão e valores, nós temos o terceiro elemento, que são os valores, que algumas empresas vão chamar de crenças, filosofia, princípios. Todos esses elementos, eles na verdade representam guias de comportamento, guias que vão dizer como que você espera que as pessoas trabalhando na organização, em conjunto com os demais stakeholders, vão desenvolver a estratégia da empresa, vão desenvolver suas ações para cumprir a missão e buscar a visão da empresa. Então, os valores, crenças ou filosofia são normas de comportamento, formas que você espera como as pessoas se comportarão naquela empresa. Esses elementos eles deveriam estar enraizados em como as pessoas pensam aquela organização. Não só as pessoas dentro da organização, mas também as pessoas fora da organização. E esses elementos eles vão servir de motivadores, eles guiam as ações de colaboradores internos e externos, eles vão promover a sinergia e a coerência das ações da empresa e também sinalizar os comportamentos esperados por todos ao se relacionar com aquela empresa. E, obviamente, que esses valores, numa perspectiva de marketing, devem ser capazes de determinar como que você gera valor para os diferentes stakeholders, mas principalmente para os clientes. E às vezes eu percebo que muita gente tem certa dificuldade em entender a diferença entre missão, visão e valores.
Eu gosto muito de enxergar essa tríade como uma metáfora. Observe aqui, eu tenho uma estrada, eu estou agora nesse ponto da minha estrada, e eu tenho um lugar onde eu quero chegar. Bom, para que eu escolha o caminho correto, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. E, ao mesmo tempo, vão existir vários caminhos para chegar até aquele destino. Pois bem, como que isso se relaciona ao conceito da missão, visão e valores? Onde você está hoje, o que você está fazendo, é a sua missão. A sua razão de ser, você está ali, naquele momento. O que você está fazendo agora? Para que você está ali? Obviamente que você quer chegar a um destino. Esse destino, no futuro, que você vai ter que ter uma longa caminhada, talvez seja uma caminhada que não tenha fim, e muitas vezes a visão não precisa ter um fim. Ela pode ser um objetivo para você sempre tentar correr atrás. E é esse caminho, esse lugar onde você quer chegar, é a sua visão. Agora, para chegar do seu local atual até o seu destino, você tem vários caminhos. Esses caminhos, aqueles caminhos que você aceita como válidos, que ditam quais caminhos você acha que são aceitáveis, que devem ser cumpridos pelas pessoas, que você deve ter um apego na hora que você cumpre a sua missão e busca chegar até a sua visão, esses caminhos vão ser os valores. Então, onde eu estou é a minha missão, para que eu existo, onde eu quero chegar é a visão, e os caminhos válidos representam, finalmente, os valores, a filosofia ou as crenças da empresa. Vamos dar um exemplo aqui de uma empresa muito conhecida, no caso o Google. E nós podemos ver que o Google define a sua missão como organizar informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Então, o Google avalia que a sua razão de ser ela existe hoje para que as pessoas tenham acesso à informação de maneira acessível, de maneira útil. E a filosofia dele é definida em vários elementos, vocês verão que tem esses itens, mas se você entrar no Google institucional, para cada um deles existe uma explicação do que significa cada um desses itens, dessas crenças ou dessa filosofia da empresa. E você pode observar que muitos deles a gente consegue observar nos produtos do Google, nos serviços, na forma como ele faz o atendimento ao cliente e assim por diante. Então, essa filosofia ela é muito nítida na forma como o Google conduz suas atividades e como a gente imagina que as pessoas no Google trabalham e pensam a organização. Aqui tem um ponto interessante. Pelo menos na época que eu gravei esse vídeo, não existia uma definição de visão do Google. Esse é um ponto importante também. Nem sempre a empresa precisa ter todos os elementos para que ela tenha um propósito estratégico bem definido. No caso do Google, por exemplo, eu imagino que, dado que é um contexto tecnológico de elevada mudança, de muita inovação, eles não conseguem nem definir um longo prazo, não conseguem definir um norte. Para eles, cumprir essa missão já é naturalmente se adaptar às mudanças a todo momento e permitir que, independente do contexto, da tecnologia ou do formato, que a empresa consiga cumprir a sua missão. Então, talvez para ele não faça muito sentido pensar em uma visão. Outras empresas podem não pensar, por exemplo, em muitos elementos de filosofia ou da sua crença. Então, é importante também dizer que não necessariamente você precisa ter todos esses elementos para que sua estratégia seja bem sucedida. Finalmente, pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula, mas eu queria deixar um recado sobre o conceito de missão, visão e valores. O fato é que muita gente cria essa missão, visão e valores de uma maneira pro forma. Tem que ter esse negócio, né? Então vamos criar uma missão, visão e valores. O problema é que quando as empresas fazem dessa forma e não usam a missão, visão e valores como uma forma de tornar a empresa única e de ser realmente o norteador das ações daquela empresa, sabe aquelas missões, visões e valores que ficam na parede, mas que ninguém realmente liga, ninguém realmente faz? Gente, se você for fazer uma missão, visão e valores para isso, é melhor não fazer, porque não vai ter nenhum resultado prático. A missão, visão e valores tem que ser muito mais do que uma frase bonita escrita na parede, ou escrita nos manuais da empresa, ou no vídeo institucional. Ela tem que ser algo único, que as pessoas realmente percebam que a empresa está correndo atrás daquela visão, que ela está cumprindo a sua missão e que ela segue aquelas crenças ou a sua filosofia. Somente assim ela pode se tornar um elemento único. E quando a empresa consegue fazer isso bem feito, não são só os funcionários que percebem que ela cumpre aquela missão.
Vimos o caso do Google. É uma empresa que, mesmo que você não conheça a empresa, você só de ler a missão, visão e valores, você vai perceber que ela tem cumprido bem a sua missão. A maioria das pessoas concordaria com isso. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por essa videoaula e até a próxima.